Olá pessoal, tudo bem? Bom, quarentena literária. Então a proposta é fazer uns vídeos mais descontraídos, com o mínimo de corte possível, sem roteiro, sem agenda. Vou tentar só me guiar por uma espécie de pauta aqui para dividir com vocês algumas leituras, dar sugestões de leituras de autores clássicos, contemporâneos. Eu cheguei a fazer uma enquete lá no nosso no nosso clube de leitura, né, no WhatsApp. Aliás, se você ainda não está participando do nosso clube de leitura, está convidado. Eu vou deixar o link aqui para o grupo do WhatsApp. Todo mês a gente escolhe um autor brasileiro contemporâneo e lê juntos e depois faz uma live de discussão. Então, está convidado. Eu cheguei a fazer uma enquete nesse grupo do clube que eu estou falando para vocês, perguntando pro pessoal se eles preferiam que eu fizesse sugestão de clássico, ou sugestão de autores contemporâneos, ou sugestão de poesia, ou de conto, enfim. E o pessoal, enfim, cada um disse uma coisa, o resultado foi bem equilibrado, então eu vou tentar fazer um pouco de tudo. E hoje eu vim aqui para poder falar de poesia, que a gente quase não cobre aqui no canal, porque não é a minha especialidade, né? Minha especialidade que eu sempre estudei e principalmente como leitora acompanhei foi a produção em prosa. Então a minha preferência é ler romances e foi quando me debrucei também nos meus estudos, sempre foi sobre romance, para pensar a escrita criativa desse formato. Então eu não entendo de poesia, tá? Quero deixar isso bem claro aqui, é uma arte super complexa e eu vou falar do ponto de vista de leitora, tá? Os poetas que eu gosto, vou ler hoje aqui o poema de um poeta que eu gosto muito, mas eu não sou especialista no assunto e nem quero ser, então os especialistas aí da área me perdoem se eu falar alguma bobagem e me corrijam no comentário, tá? Enfim, na sequência aqui eu vou falar também de alguns autores contemporâneos. Me perguntam muito o que eu acho sobre a poesia brasileira contemporânea e eu sinceramente não gosto quase nada de poesia brasileira contemporânea, tem pouquíssimos autores aqui que eu gosto, mesmo os autores que eu gosto eu considero muito irregulares, né, porque eu acho que eles se protegem muito nessa história da forma livre, né, como a poesia, tal como a prosa foi muito desconstruída do século XX para cá. Enfim, então eles pegam essa autoridade aí do verso livre e muitas vezes mascaram com isso a falta de técnica. Obviamente isso acontece na prosa também, mas eu acho que na poesia é ainda mais flagrante. Então mesmo autores que eu gosto, como eu vou trazer aqui, eu gosto de alguns poemas, como o Fabrício Corsaletti, por exemplo, que eu vou ler um poema dele para vocês no próximo vídeo, eu acho que são autores muito irregulares, que têm poemas ótimos e poemas horrendos, assim, que eu não sei como que o editor tem coragem de publicar naquele livro. Mas, enfim, hoje eu vim aqui para falar de um poeta que eu gosto muito, que é o João Cabral de Melo Neto, poeta brasileiro, aí, poeta modernista, que veio aí na geração do modernismo brasileiro. E o Cabral, ele era conhecido como ser um poeta, por ser um poeta que cuidava muito da forma, né? Um poeta muito preocupado com a forma. Reza a lenda que ele fazia um planejamento extremo aí dos seus poemas, tal como Poe, naquele texto que a gente já citou várias vezes aqui, a Filosofia da Composição, em que ele compartilha com o leitor todo o processo criativo do poema O Corvo. O Cabral também entra aí na lista dos autores que planejavam excessivamente, ou pelo menos reza a lenda, a imagem que ele construiu diante do público era de um autor, de um poeta que fazia isso, que antes de escrever um poema decidia quantos substantivos, quantos artigos, quantos adjetivos, que ele não gostava nada, né, de adjetivos e advérbios, ia ter em cada um daqueles poemas. Então ele é conhecido aí como um poeta bastante cerebral e que planeja, né, que tem o controle aí de toda a urdidura do poema. E esse livro aqui, que foi publicado pela Alfaguara, né, que atualmente pertence ao grupo Companhia das Letras, é de fato assim, uma obra-prima. Na verdade, ele reúne 4 livros do Cabral, inclusive o que dá nome ao livro, né, a Educação pela Pedra. Eu vou até aqui ler o início. Neste volume que o leitor agora tem em mãos, reúnem-se uns livros que, em conjunto, podem ser considerados como o ponto mais alto de toda a produção poética de João Cabral de Melo Neto: Quaderna, Dois Parlamentos, Serial e a Educação pela Pedra. Então a gente tem aqui
4 livros, na verdade, desse autor, né, que vão servir também para mostrar uma espécie de percurso que ele percorreu, né? Porque o Cabral começa até fazendo poemas surrealistas e vai acabar ali numa poesia totalmente diferente dessa que ele começou. E eu vou ler então aqui um poema que eu acho maravilhoso, né, que é um dos meus favoritos e que, se eu não me engano, está no Quaderna. Deixa eu ver aqui, deixa eu só conferir para não falar besteira. Exatamente, ele está no Quaderna, no livro Quaderna, que reúne poemas de 56 a 59. E esse poema, considerado um dos maiores dentro desse livro aqui, se chama A Palavra Seda. A atmosfera que te envolve atinge tais atmosferas que transforma muitas coisas que te concernem ou cercam. E com as coisas, palavras impossíveis de poema. Exemplo, a palavra ouro, e até este poema, seda. É certo que tua pessoa não faz dormir, mas desperta. Nem é sedante, palavra derivada da de seda. E é certo que a superfície de tua pessoa externa, de tua pele e de tudo isso que em ti se tateia, nada tem da superfície luxuosa, falsa, acadêmica, de uma superfície quando se diz que ela é como seda. Mas em ti, em algum ponto, talvez fora de ti mesma, talvez mesmo no ambiente que retesas quando chegas, há algo de muscular, de animal, carnal, pantera, de felino, da substância felina, ou sua maneira de animal, de animalmente, de cru, de cruel, de crueza, que sob a palavra gasta persiste na coisa seda. Eu acho esse poema de uma beleza, e reparem como ele foge completamente ao clichê, ao campo semântico que em geral está relacionado ao amor ou à mulher, né, dentro da poesia, e vai para um campo totalmente diferente, né, concreto, substantivo, para poder falar sobre esse objeto de amor. Então a gente percebe que ele está falando da mulher amada, percebe que ele está falando de amor, de paixão, né? Tem algo de erótico aqui, especialmente nessa parte, que eu acho que é o clímax do poema, quando ele diz: mas em ti, em algum ponto, talvez fora de ti mesma, talvez mesmo no ambiente que retesas quando chegas, há algo de muscular, de animal, carnal, pantera, de felino, da substância felina, ou sua maneira. Então, você percebe que ele está falando da mulher amada, né, de algo erótico, mas ele foge completamente ao campo semântico que está tradicionalmente relacionado a isso. Mas enfim, é um poeta que eu recomendo efusivamente. Toda essa geração modernista aí, João Cabral de Melo Neto, Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, né, foi uma leva aí de poetas que a literatura brasileira trouxe, que eu acho que são fundamentais aí para quem quer se dedicar a estudar o gênero, a escrever no gênero. E, obviamente, os poetas clássicos, Homero, Dante, Baudelaire, enfim, não tem como escapar aí aos clássicos. A gente tem poetas magníficos aqui, né, como atesta esse poema que eu acabei de ler. Então, recomendo aí, fica a dica. É um livro que foi publicado, então, pela Alfaguara, A Educação pela Pedra, e que reúne 4 livros desse poeta magnífico e incontornável que é o João Cabral de Melo Neto. É isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Um beijo grande e até a próxima. Estudos para uma bailadora andaluza, parte 1. Disse-ia, quando aparece dançando por sigrias, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Todos os gestos do fogo que então possui, dir-se-ia, gesto das folhas do fogo, de seu cabelo, sua língua, gestos do corpo do fogo, de sua carne em agonia, carne de fogo, só nervos, carne toda em carne viva. Então o caráter do fogo nela também se adivinha, mesmo o gosto dos extremos de natureza faminta, gosto de chegar ao fim
do que dele se aproxima, gosto de chegar-se ao fim, de atingir a própria cinza. Porém, a imagem do fogo é num ponto desmentida, que o fogo não é capaz, como ela é nas seguirias, de arrancar-se de si mesmo numa primeira faísca, nessa que, quando ela quer, vem e acende-a fibra a fibra, que somente ela é capaz de acender-se estando fria, de incendiar-se com nada, de incendiar-se sozinha.